A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E hoje, como já é do seu conhecimento, nós estamos aqui no programa especial. Mais uma vez, hoje temos a participação especial do professor Saulo Soares, que é teólogo, ele é escritor, professor de teologia da nossa querida ESTEADEB, Escola de Teologia das Assembleias de Deus do Brasil. Ele leciona diversas disciplinas e também o professor Saulo é autor de 3 livros, 3 obras que foram editadas pela Livraria Bereia, que é A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, É Jesus de Nazaré, o Messias, e também o mais novo lançamento, Israel e a Igreja, Ontem, Hoje e Amanhã. Já estamos há alguns meses nessa entrevista abençoada, proveitosa, não é? Temos recebido muitas mensagens, muitos parabéns, muitos elogios, e para nós é uma honra poder receber o professor Saulo mais uma vez. Professor Saulo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez nos Instantes Finais. Obrigado, professor Givanildo. Para mim é sempre um prazer, uma alegria estar nesse programa Instantes Finais com a sua pessoa, meu amigo há mais de 3 décadas. É verdade. Professor Saulo Soares, nós estamos aqui já há alguns meses entrevistando o professor, estudando esse livro excelente, maravilhoso, que eu recomendo a todos. Se você ainda não adquiriu esta obra, entre em contato com a Bereia, adquira sua obra e você terá a oportunidade de, em casa, no conforto da sua casa, você poder estudar esse livro com a sua Bíblia, sua caneta, seu caderno de anotações, ouvindo as explicações do professor Saulo Soares. Nós estamos dando panorama nesta obra excelente, maravilhosa. Já estudamos aqui sobre as alianças, né? Nós já compreendemos isso, que para nós entendermos sobre Israel, sobre a igreja, é muito importante nós conhecermos as alianças. O professor Saulo já explicou o que é uma aliança, qual a diferença de uma aliança condicional e uma aliança incondicional. Já explicou sobre a aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança palestina, aliança davídica e também sobre a nossa nova aliança. Todos esses programas já estão disponíveis lá no YouTube. Se por acaso você não assistiu, você pode ir lá no YouTube e assistir quantas vezes quiser. Já estudamos também aqui o capítulo de número 3, que fala sobre as 70 semanas de Daniel, essa profecia extraordinária. O anjo disse a Daniel que 70 semanas estavam destinadas sobre o seu povo, que é o povo judeu, e a sua santa cidade, que é a cidade de Jerusalém. Já explicamos aqui que já se cumpriram 69 semanas e estamos no intervalo de tempo entre a 69ª e a 70ª semana. Até porque a 70ª semana é exatamente o período sombrio da grande tribulação. E estamos estudando o capítulo de número 4, que fala sobre os últimos 3 anos da 69ª semana, que é exatamente o período do ministério terreno do Senhor Jesus. E vamos estudar também o capítulo 5, que fala sobre o tempo da graça. Estamos estudando aqui hoje algumas informações preliminares para nós entendermos esse tempo da graça, para nós entendermos sobre a igreja. Professor Saulo, na última entrevista nós estávamos falando acerca das escolas, né, de Alexandria e também de Antioquia, não é assim? Nós estávamos falando, o senhor estava nos explicando sobre a alegorização das profecias bíblicas e hoje nós gostaríamos de dar continuidade a esse tema, não é? É muito importante nós conhecermos essas escolas, né, que surgiram dos pais da igreja, não é? A forma que eles interpretaram as profecias, para nós sabermos qual é a relação hoje entre essas escolas e também sobre as profecias bíblicas. E eu gostaria que o senhor me explicasse aí o que diziam as escolas de Antioquia na Síria e a escola ocidental a respeito de Israel ser deserdado por Deus, não é? Porque essa é a verdade. Há muitas pessoas que pensam que Israel foi banido, que Deus abandonou Israel, não é? Que Deus já não tem mais nenhum compromisso com Israel. Há até quem diga que a igreja substitui Israel, e nós já dissemos aqui, não é? Israel continua a sua marcha, continua na terra existindo como nação. É claro que Deus está
com a sua atenção voltada agora para a igreja. É através da igreja que Deus está agindo no mundo, né? É através da igreja que os propósitos eternos de Deus está sendo dado continuidade através da igreja. É a igreja que prega, é a igreja que ensina, é a igreja que está fazendo a obra de Deus. Agora, não significa dizer que Israel foi deserdado, que não significa dizer que Deus abandonou Israel, não significa dizer que Deus não tem mais nenhum compromisso com Israel. Muito pelo contrário, há muitas profecias que ainda vão se cumprir no mundo através de Israel e também muitas profecias que vão se cumprir na própria nação de Israel. Está previsto ainda, predito nas profecias, o retorno do povo judeu à sua terra. O povo judeu vai possuir toda a terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Então, claro que nós não cremos que Israel foi deserdado, mas eu gostaria que o senhor explicasse para nós o que é que essas escolas de Antioquia na Síria e a escola ocidental falam a respeito de Israel ser deserdado por Deus. Sim. As 3 famosas escolas do cristianismo, a primeira foi em Alexandria, no Egito, que, como falamos no programa anterior, tinha Filon, Partenos, Clemente e Orígenes. Eles praticamente criaram e trouxeram da filosofia grega para dentro do cristianismo o alegorismo. Isso, começaram a alegorizar as profecias, né? Isso. A partir de que, como os deuses gregos, eles eram deuses imorais, e os escritores gregos, para não dizer que seus deuses eram imorais, na íntegra, literalmente, eles alegorizaram os pecados dos deuses gregos. Certo. Quando esses cristãos, quando esses gregos aceitaram Jesus como Salvador, trouxeram a alegorização para isso. A Bíblia. Aí para quando viram que Deus mandou matar os cananeus, matava os animais inocentes no lugar do pecador, eles já achavam isso uma imoralidade. Aí começaram a alegorizar os textos bíblicos, as passagens bíblicas. E Orígenes foi o que mais alegorizou. Ou seja, a escola de Alexandria foi a que mais alegorizou. Isso foi tão terrível que no final só sobrou céu e inferno e sangue de Jesus. Tá? De tanta alegoria que aconteceu. Ou seja, eles liam o texto bíblico e, em vez de procurar descobrir o verdadeiro sentido do texto, né, o sentido literal, histórico, gramatical, eles estavam alegorizando, dando ao texto a sua própria interpretação. Aquilo que era literal era visto como figurado, coisa desse tipo. Orígenes chegou a dizer que qualquer cristão que leia a Bíblia interprete como quiser. Imagine. Portanto, esta foi a escola. Lá em Antioquia, na Síria, no 3º e 4º século, havia também a escola de Antioquia, que tinha Teodoro de Mepsuéstia e João Crisóstamos. É uma escola mais séria. Mas o pensamento que os judeus perderam as bênçãos divinas, eles aceitaram. E lá no Ocidente, que é a escola da Europa, tinha Agostinho. Então, na resposta é o seguinte: no Ocidente, Agostinho, contemporâneo de Crisóstomo, também desacreditava os judeus, embora não pensasse como Crisóstomo. João Crisóstomo era mais duro. Ele chama a sinagoga de antro de prostituição e outras palavras que o livro mostra aí. Mas Agostinho também defendia que Israel não fazia mais parte do plano divino. Em outras palavras, a escola de Antioquia da Síria e a escola ocidental bebeu desse assunto na fonte da escola de Alexandria, no Egito. Nesse assunto sobre Israel. Aí, o que é que vem? Quando eles falam, eles leram isso aí em Jeremias. Deus, porém, sabia desses futuros ensinos. Então, antecipadamente, ordenou que o profeta Jeremias profetizasse. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e brame as ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Aqui Deus está se apresentando. Ele está dizendo que é o Deus Todo-Poderoso, que Ele faz o que quer, que Ele faz como quer. Ele está dizendo que Ele fez o sol para dar a luz do dia, a lua e as estrelas para dar a luz da noite, que fende o mar e faz as ondas bramirem.
Logo, ele está dizendo que é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz como lhe apraz. Agora, observe. Ele ordenou que esses profetas falassem isso. Mas falasse o quê? Que Israel continua dentro do plano divino, como nós veremos no próximo slide. Como Jeremias profetiza, Deus falando que é o Deus Todo-Poderoso, que fez o sol, a lua, as estrelas, que fez o mar, faz bramir as ondas, aí então Deus faz um desafio aos duvidosos que Israel perdeu as bênçãos divinas. Aí ele diz para esses crentes que Israel foi deserdado, ele diz para esses crentes que diz que Israel perdeu as bênçãos e foi substituída, aí ele diz para eles: se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, também deixará a semente de Israel de ser uma nação perante mim para sempre. Ou seja, se o sol não der a luz, se a lua e as estrelas não der a luz para a noite, então Israel também não será uma nação perante mim. Ou seja, se as ordenanças divinas citadas não se cumprirem, é porque ele não tem poder para isso. Então isso é o próprio Deus, através de Jeremias, deixando bem claro que Israel existirá para sempre, Sim. né? Então, assim como não há como mudar as ordenanças, né, dos astros, o movimento dos astros, que foi algo estabelecido por Deus, assim também não pode retirar essa promessa da nação de Israel. E acrescentando ainda, professor Givanildo, todos os ensinadores bíblicos ou pregadores bíblicos são unânimes em dizer que a palavra de Deus foi escrita naquela época também para gerações futuras. Sim. Daí estamos dizendo que esta mensagem de Jeová é justamente para esta geração futura. Ele está dizendo a essas pessoas que duvidam, lá no eterno passado, ele já sabia de tudo. E quando ordenou os profetas, ele sabia que com a igreja ia haver essa confusão teológica, ele sabia de tudo isso. Aí ele ordenou. Então o Senhor conclui o desafio dizendo: assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eles pecaram, se misturaram, desobedeceram, sim, idolatraram, fizeram o que quiseram, mas eu vou cobrar deles. A gente viu isso na aliança condicional, eu vou cobrar. Então, quando eu cobrar, tá certo? Eles vão chegar a mim, porque eu, o Senhor, chamei Israel, estou com Israel, consertarei Israel, Israel será meu povo para sempre. Então não adianta. Se as pessoas dizem que Israel foi deserdado, então Deus aí não está falando a verdade. Exato. Se ele diz que Israel foi substituído pela igreja, então vamos rasgar essas mensagens do profeta Jeremias. Porque em nenhum lugar na Bíblia tem que Israel foi substituído para a igreja. Em nenhum lugar. Tá? Isso é simplesmente teologia e não algo bíblico. Tá? Certo. Israel será e é de Deus eternamente. E é interessante que o senhor aborda exatamente isso no seu livro, né? Israel ontem, hoje e amanhã. Então a gente mostra que apesar das falhas, né? Apesar dos pecados do povo judeu, que foram muitos, né? Quando lemos a Bíblia Sagrada, principalmente o Antigo Testamento, eu tenho até falado sobre isso com uma certa frequência no programa Instantes Finais, estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores, a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Nós vamos perceber o quanto Israel falhou na sua missão. O pecado de murmuração, o pecado da incredulidade, o pecado da idolatria, o fato de eles não haverem obedecido a Deus na íntegra, quando conquistaram Canaã, não expulsaram os moradores, não destruíram seus deuses, não respeitaram o ano sabático, cometeram injustiças sociais, violência, foram muitos os pecados do povo judeu. Mas não significa dizer que Israel foi deserdado, né? Não significa dizer que Deus abandonou Israel. Houve a necessidade da fundação da igreja. A igreja está hoje na terra cumprindo uma missão, que é pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, né?
promover meios de comunhão, de adoração. Não resta dúvida disso, que Deus hoje se revela através da igreja. A igreja é a agência de Deus que está 24 horas a serviço do reino, mas nós não podemos dizer que Deus abandonou o seu povo, até porque se Deus abandonasse o seu povo, Israel nem existia mais. Não é assim? Por conta das guerras, dos constantes bombardeios, dos constantes conflitos armados, a existência de Israel hoje, a existência desse povo como nação, é uma das maiores provas da fidelidade de Deus, da veracidade das profecias bíblicas, e é muito simples nós pensarmos nisso, né? O que é que o próprio Deus diz? Olha, se puderem medir os céus para cima, o que não é possível, já que o universo é infinito, né? E sondar os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel. Então, no tempo oportuno, Deus pune o seu povo, Deus castiga o seu povo, mas é bom lembrar isso, existem promessas ainda de restauração. Muitas profecias acerca do povo judeu ainda não se cumpriu, como por exemplo que eles vão voltar para a sua pátria, toda a nação, de todas as nações da terra, como por exemplo eles vão conquistar toda a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, como por exemplo Jesus que vai reinar a partir de Jerusalém. Então significa dizer que Deus não abandonou o seu povo. Deus está trabalhando no mundo através da igreja, e haverá um período que Deus irá agir no mundo tanto através da igreja quanto através de Israel. É isso que diz as profecias bíblicas. Eu ainda quero acrescentar aqui que quando estudamos as alianças, nós vimos que tem a nova aliança. Sim. E o que é a nova aliança? O livro explica isso direitinho. A nova aliança, Deus usa o profeta Jeremias e diz: eis que farei convosco uma nova aliança, não como a que fiz no Sinai, que não era uma boa aliança. Então Deus está chamando a aliança condicional que ele fez com Israel, ou a aliança mosaica, não era uma boa aliança, porque ia revelar os pecados do povo e Deus ia castigá-lo, como tem acontecido e ainda vai acontecer. Mas farei uma nova aliança, mudarei o coração de vocês, num coração de pedra para um coração de carne. E o próprio profeta Ezequiel, tá certo? Ele diz assim: olha, Deus usando ele, colocarei o meu espírito dentro de vocês. E até agora, nunca Deus colocou o Espírito Santo dentro de Israel. Vai colocar, como diz Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Muito bem. Vamos passar a tela, por gentileza. Como veio a acontecer o resgate das profecias bíblicas? Eu diria assim, né, professor? Houve um período em que houve uma alegorização das profecias bíblicas, né? Inclusive, no nosso seminário teológico, nós temos uma disciplina chamada de hermenêutica, que é uma das principais disciplinas do nosso curso de teologia, onde nós aprendemos as regras, os princípios de interpretação bíblica. Nós aprendemos dessa disciplina sobre como nós devemos interpretar, por exemplo, uma profecia ou uma poesia. E nós sempre alertamos sobre esse perigo de alegorizar as profecias bíblicas, né? Nós procuramos sempre aquela interpretação literal, histórico-gramatical do texto. É claro que a Bíblia possui também linguagem figurada, não resta dúvida disso. A Bíblia possui figuras de linguagem, não resta dúvida disso, mas sempre que possível nós vamos interpretar a Bíblia, principalmente as profecias, no sentido histórico, gramatical, no sentido literal do texto, a não ser quando não seja possível interpretar de forma literal. E aí sim, nós vamos interpretar de forma simbólica ou de forma figurada, mas sempre evitando a alegorização. Que a alegoria nada mais é nada menos do que dar ao texto uma interpretação pessoal, né? O achismo, olha, então aquilo que parece ser algo tão literal, tão real, alguém vai trazer uma alegorização, uma interpretação completamente diferente daquela que era o autor. E a pergunta é essa, professor: quando veio a acontecer esse resgate das profecias bíblicas, ou seja, vamos interpretar a Bíblia no sentido literal, histórico, gramatical, vamos evitar a alegorização. Essa alegoria, ela vai trazer prejuízo da interpretação. Nós vamos dar ao texto uma interpretação que não é a do autor. Como veio esse resgate das profecias? Como já vimos, foi a partir de Orígenes, depois Agostinho.
A Igreja Católica, ela tem sua doutrina baseada nos ensinos de Agostinho. Todo mundo sabe disso. Então, Agostinho disse que não haveria mais um reino físico, literal, porque o reino de Deus a igreja já estava trabalhando. Ou seja, alegorizou o próprio milênio. Ele alegorizou o milênio. Então, quando eles iam fazer as suas convenções, suas reuniões, eles soltavam piada com o reino milenar. Como esses pastores fazem piada nos púlpitos para a igreja rir, para poder ficar de bem com a igreja. Né? Tem gente que faz piada no púlpito para a igreja. Sim. Então, isso eles faziam. Pregadores humoristas. Humoristas. Então ele dizia assim, olha, quando o catolicismo fazia as suas reuniões, olha, eles vão dizer que havia um milênio. Aquilo era uma piada, era uma chacota, uma crítica para o povo rir. Aí os católicos caíam na risada, gargalhavam, e haviam piadas por causa disso. Então, o reino milenar se tornou algo fora do contexto bíblico, quase como uma piada, por causa desses assuntos. Por conta da alegorização. Isso. Aí o tempo passou. Ano 1000, 1200, 1400, 1500, como os irmãos sabem, houve Erasmo de Roterdã, Martinho Lutero, os reformadores. A reforma protestante. Chegou. Quando a reforma chegou, os próprios reformadores, que saíram da Igreja Católica, eles também não acreditavam nas profecias bíblicas. O pensamento deles era o pensamento católico apostólico romano. Tá? Por isso que essas igrejas que saíram desses locais, eles não crêem no que... Na literalidade do milênio. Isso, não crê. Mas aí, o que acontece? Com a busca e a confirmação nas fontes rabínicas, eles tinham medo de ler o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse, para eles, não tinha nada. Eles até que desejaram tirar o livro do Apocalipse da Bíblia. Como o senhor sabe, quiseram tirar o livro do Apocalipse, porque era um livro que não representava nada. Aí, os mais estudiosos, com a Renascença, não é? O que aconteceu com a busca do conhecimento, com a descoberta das Américas, do Brasil, o mundo foi abrindo os olhos. E também buscando o assunto da Bíblia nas fontes rabínicas, já que a Bíblia, o Antigo Testamento, era um livro israelita e o Apocalipse também fala de Israel. Assim, com a busca e a confirmação nas fontes rabínicas, estudiosos cristãos começaram a recuperar o sentido literal da narrativa e profecia do Antigo Testamento. E com isso, os temas realísticos da escatologia da nova criação. Esses temas referem-se ao quê, professor Givanildo? As bênçãos materiais, políticos e sociais. Ou seja, a literatura rabínica sempre afirmou que o reino milenar, ela continha bênçãos materiais, políticas e sociais, bem como espirituais sobre as nações, povos e a própria terra. Aí quando eles leram isso nas fontes rabínicas e foram para o livro do Apocalipse, disseram, rapaz, tem uma verdade nesse negócio. Exato. Começaram a entender, olha, há uma literalidade aqui. Sim. Nós não podemos alegorizar esse texto que fala acerca do milênio. Sim, senhor. E assim, um novo interesse em Israel nacional e corporativamente, ou seja, como nação, como jamais houve antes no cristianismo, começou a se formar no pensamento escatológico cristão. Estimulado pela nova compreensão literária do Antigo Testamento e a descoberta de que Paulo, olha para aí, em Romanos 11, realmente predisse a salvação futura de Israel. Então, esses cristãos certamente oravam mais, jejuavam mais, criam mais na Bíblia. Ele não via a Bíblia como um livro filosófico. Ele não via a Bíblia como um livro que se interpreta a seu bem-querer. Eles começaram a jejuar. Eles viram que Paulo orava para o Senhor lhe dar a ele a mensagem, a iluminação do Antigo Testamento e revelação para o Novo. Então, eles oraram, jejuaram. Em outras palavras, se aproximaram mais de Deus. Aí começaram a entender que o que Paulo disse lá em Romanos 11,
que de Sião virá o libertador e todo Israel será salvo, no futuro realmente era verdade. Então, nós podemos dizer, professor, que quando alguém se aproxima da Bíblia e procura alegorizar, dar a sua própria interpretação, ou fugir do sentido literal do texto, ele tem uma probabilidade muito grande de enveredar por uma heresia, não é? Sim. Porque espera-se que há uma compreensão, sim, que principalmente os livros que tratam de escatologia, não é? Vamos citar aqui ao menos 4 dos muitos, mas os principais que seriam no Antigo Testamento o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, o livro de Zacarias, no Novo Testamento o livro do Apocalipse, que eles têm um estilo apocalíptico, né? O estilo literário, de uma literatura apocalíptica, que é caracterizada por aparições angelicais, por numerologia, por simbolismo, né? Então é claro que nós precisamos ler esses livros, essas obras literárias, levando em conta isso. Olha, aqui existe simbologia, aqui existe numerologia, aqui existe aparições angelicais. Tem textos que não é literal, ele é no sentido figurado. Por exemplo, quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, por exemplo, como é que Israel é apresentada em Apocalipse capítulo 12? Como uma mulher vestida de sol, uma mulher grávida, com ânsia de dar à luz, com a lua debaixo dos pés, não é assim? Então, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então é claro que nós entendemos que isso é no sentido figurado, simbólico. Aquela mulher grávida com ânsia de dar à luz representa Israel. Esse menino que nasce é Jesus. O dragão que deseja tragar o menino representa Satanás. Então existe simbologia sim no Apocalipse. No capítulo 13, por exemplo, como é que o líder político e o líder religioso do período tribulacional ele é descrito? Como 2 bestas, uma besta que sobe do mar e outra besta que sobe da terra. Mas claro, isso é no sentido simbólico, representa 2 líderes políticos, tanto o líder político quanto o líder religioso, que fala do anticristo e do falso profeta. Mas é claro que existe uma literalidade no livro do Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse 20, versículos de 1 a 7, 6 vezes é usada essa expressão 1000 anos. Então, nós não temos necessidade de alegorizar ou colocar esse número como um figurado ou simbólico. Nós cremos sim que o milênio ele é literal. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre esse período da grande tribulação, né, sobre essas catástrofes que ocorrerão na terra, nos mares, nós cremos na literalidade disso. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos procurar o sentido histórico, gramatical, assim, literal do texto, para nós não enveredarmos por heresia. E claro, muitos novos convertidos estão nos assistindo. E aí nós sugerimos, né, que além de ler a Bíblia, você precisa ter boas obras, né? Nós sempre temos divulgado bons livros no programa Instantes Finais, temos apresentado aqui algumas obras também nessa entrevista com o professor Saulo Soares. Inclusive, professor, eu acho que o momento é até oportuno para nós pensarmos nisso, né? O senhor escrever alguma obra que fale sobre a interpretação das profecias. Eu acho que é interessante se o senhor se debruçar para escrever sobre isso, né? Já que é um assunto tão polêmico, né? E eu diria que até muitas interpretações equivocadas das profecias bíblicas é exatamente por conta dessa alegorização. E repetindo, nós, os seres humanos, que gostamos de ler, gostamos de aprender, amamos os nossos professores, os nossos mestres, se não tivermos cuidado, a gente segue pelo mesmo caminho. Sim, concordo. O senhor sabe que Jung era aluno de Freud. Agora leia o que Freud escreveu e leia o que Jung escreveu. Jung diz que Freud é praticamente um obsceno. Ou seja, ele entendeu que Freud era muito bom de raciocínio, mas ele tinha uma linha doentia pela obscenidade. Mesmo assim, qualquer pessoa que fizer dos grandes pais da igreja seu mestre, certo? Sem buscar orar e jejuar e a iluminação, porque a gente, quando aprende no seminário, nós aprendemos que a Bíblia é uma revelação, certo? Que foi dada por inspiração e é preciso iluminação em certos textos para entender. Sim, sim, não é assim? Com certeza. Então,
o estudo, a ciência, existe. Mas existem muitos textos que não tem como saber. Então, para esses textos, as pessoas começam a alegorizar. Então, Fílon de Alexandria, que foi o primeiro do grupo que formou a escola, eu vou ler aqui um versículo em Gênesis e vou dizer como ele interpretou esse versículo. Gênesis capítulo 2, versículo 9, que diz assim, versículo 10, 2 e 10 do Gênesis. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Ou seja, havia um rio com 4 afluentes. Aí a Bíblia dá os seus nomes. Isso. Aí Fílon disse, este rio aí é uma alegoria, isso é a filosofia com seus 4 braços, com suas 4 interpretações, com suas 4 momentos de sabedoria. Peraí, professor Givanildo, ele viu isso aonde? Quem foi que disse isso a ele? Quem foi que lhe deu autoridade a ele? De interpretar esses 4 braços do rio com a filosofia. Sim. Exato. Então isso é nada mais nada menos do que uma alegoria. Uma alegoria. É deixar de crer ou de acreditar na literalidade do texto, um texto até simples, né? Falando sobre o nome desses rios. Inclusive o versículo 11 diz, né? O nome desses 4 braços, né? Pison, Gion, Tigre e Eufrates, né? O texto deixa isso bem claro aqui. Claro. Muito bem, então há um perigo, né, de se interpretar as profecias no sentido alegórico, porque a probabilidade de se interpretar errado e de gerar uma heresia é muito grande. Eu não sei se o senhor ainda deseja falar sobre essa tela, o senhor quer que eu passe a tela? Não, pode passar. Passa a tela, por favor. O que dizem os cristãos que ensinam a deserdação de Israel e sua substituição pela igreja? O que é que dizem os cristãos sobre isso? Israel foi extinto, Deus não tem mais nada com Israel e tudo de Deus agora é com a igreja. O que dizem os cristãos sobre isso? Todos nós sabemos que a Igreja Católica tomou conta do cristianismo desde o final, o princípio do final do 4º século para o 5º, até a Reforma. Sim. Todo mundo sabe disso. Por 1.100 anos, ela dominou, trabalhou, obrigou, forçou, impôs que o que ela ensinava era correto. E ai de quem desobedecesse. Ai de quem desobedecesse. Então, para a Igreja Católica, ela diz que é o novo Israel de Deus. Ela diz que a Jerusalém de lá, física, é dela, porque ela é a nova Jerusalém. Ora, os reformadores que saíram dessa igreja herdaram esse pensamento. Mas a semelhança dos reformadores, que mesmo após a reforma insistiram em não crer num governo futuro e literal de Cristo sobre a terra, com Israel instalado em Canaã, ramificações do catolicismo romano nos dias atuais têm negado essa verdade, como escreve Hunt, que ele mostra na Passa a tela para nós vermos o que é que Hunt falou. Aí ele diz, veja o que Hunt escreve no livro Jerusalém, um cálice de tontear. Um líder carismático, influente, Helpook, chegou a dizer que aqueles que dizem, se abençoar Israel, Deus o abençoará, que é Gênesis capítulo 12, né? Versículo 3. Estão promovendo o espírito do anticristo, atribuindo o que Deus disse, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Gênesis 12, 3, a Satanás. Ele quer dizer que Deus não disse isso, que qualquer pessoa humana que disser que se abençoar Israel, será abençoado, e se amaldiçoar, será abençoado, ele está dizendo que Deus está falando para Satanás. Ele ainda afirma que tudo o que foi escrito a respeito da lei e profecias sobre Israel como nação, agora foi transferido ao Israel espiritual, que é o povo de Deus, a igreja. Agora, ele diz baseado em quê? Onde é que tem um texto da Bíblia, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, quem quer que seja, dizendo que Israel perdeu as suas bênçãos. Malaquias, por exemplo, que foi o último profeta, João Batista, Jesus de Nazaré.
não falaram nada disso. Nenhum deles falaram isso. Mas eles têm a ousadia, tá certo? De acrescentar essas coisas. Faz-me lembrar o que diz o último versículo do livro do Apocalipse. Quem tirar alguma coisa, ou acrescentar, será tirado dele o bem e acrescentado o males. Portanto, David Clinton, um famoso teólogo reformado e autor reconstrucionista, escreve: com a excomunhão final de Israel em 70, está dizendo que a invasão de 70, que Israel foi a vítima, onde morreu 1.100.000 judeus e 97 mil levados escravos, quando Jerusalém foi destruída, o reino foi transferido para o seu povo, a igreja. O reino jamais pertencerá a um Israel nacional novamente. Então ele quer dizer que um ato histórico, profetizado por Cristo, que disse que Jerusalém seria destruída. E nós já vimos no programa anterior, se tu conheceras este teu dia. Aí no final diz, não ficará pedra sobre pedra. Que não seja derribada. Até que digais, bendito que veio em nome do Senhor. Quem ele está falando? Para Jerusalém, para os habitantes de Jerusalém, que ainda vão dizer, bendito que veio em nome do Senhor. Ele não está falando para a igreja. Aí essas pessoas pegam esses textos, misturam e fazem essa salada. Eu, por incrível que pareça, professor Givanildo, tem gente que crê, que bebe nessa fonte, mata e morre, prega isso. É preciso que nós cristãos leiamos mais a Bíblia e peçamos orientação a Deus, iluminação para compreendê-la melhor. Muito bem, passa a tela, por favor, nós já estamos chegando ao final, professor, mas para concluir, a não aceitação das profecias bíblicas como literais contribuiu para as controvérsias das escolas de interpretação sobre o rapto da igreja, tais como a escola pós-tribulacionista, a escola mesotribulacionista e a escola pré-tribulacionista. Estão relacionadas, sim ou não? Sim, senhor. Porque todas essas escolas aí, elas trabalham com algo profético. Mas a única dessas escolas que trabalha com profecias literais é o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo dispensacionalista. Somos nós, cremos na literalidade. Mas essas escolas sempre arrumam algo para mostrar. Por exemplo, nós pré-tribulacionistas cremos que a ira de Deus começa após o arrebatamento da igreja. Sim, sim. Não é? Sim. Mas a escola meso ou midi-tribulacionista disse não. A ira de Deus é somente nos últimos 3 anos. 3 anos e meio. E o pós-tribulacionismo, não. A ira de Deus é no fim dos 7 anos. Com textos que ele diz que são reais. Mas o texto bíblico diz que a ira de Deus começa no princípio da grande tribulação. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo. No retorno, nós estaremos respondendo algumas perguntas e estaremos também lendo algumas mensagens dos nossos queridos telespectadores e internautas. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e esse é aquele momento de responder perguntas, de ler aqui algumas mensagens. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que quando você enviar para nós uma mensagem ou uma pergunta, por favor se identifique, diga seu nome, diga a cidade ou a sua igreja, porque nós teremos o maior prazer de responder a sua pergunta, teremos o maior prazer de ler a sua mensagem, mas precisamos, por favor, lhe identificar. Vamos à primeira pergunta. Nésio Antônio de Itaboraí, Rio de Janeiro. Eu quero aproveitar e enviar uma saudação muito especial aos nossos queridos telespectadores cariocas, né? Aos nossos queridos internautas, principalmente o irmão Nésio Antônio, sua família. Obrigado pela sua audiência. Ele diz: a paz do Senhor, professor. Se falava muito no número 66, diziam que era o número em algarismo do Papa. Finalmente, o que significa esse número, né? Antes do senhor responder, professor, esse número 666 tem sido alvo, né, de muitas discussões, né? No decorrer dos séculos, da história, tem se dado muitas interpretações, né? Por exemplo, alguém já chegou a dizer que o 666 é o código de barras, porque no
código de barras dos produtos industrializados, tinha 3 barrinhas mais salientes que não tinha números, né? Mas hoje já não se fala disso. Depois disseram que era o www da internet e acreditava-se que o 666 seria o e-mail, que cada pessoa teria um e-mail, um www, que aí é o número de homem. Aí não se fala mais disso. Depois começou a se falar sobre o microchip, né? Enfim, no decorrer da história, muitas interpretações têm sido dadas acerca desse 666. A pergunta é, professor, é possível nós dizermos o que é o 66, o 666? É possível nós definirmos? Conforme a Bíblia, o 666, ela é ligado à imagem da besta. Certo. No grego, imagem é estátua. Certo. Mas nós estamos trabalhando nisso e percebemos a partir do texto que diz aqui. Para Apocalipse 13, 17 e 18 diz assim. E o melhor, vamos ver a começar do 16. 13, 16, 17 e 18. Ela diz que a imagem da besta, João escrevendo, que a imagem da besta faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aí vem. Aqui há sabedoria. Que sabedoria? Sabedoria humana. Porque diz, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do homem, e o seu número é 666. Então, está falando de algo onipresente, faz com que todos, pode ler o contexto, você vai perceber isso. Então, à medida que o tempo passa, já vimos aqui em alguns programas, que a escatologia também é preciso conhecer um pouco de tecnologia, como já está acontecendo, para entender o futuro. Sim. Então, já está acontecendo. Há 30 anos, professor Givanildo, não sei se você se lembra disso, eu já dizia, o dinheiro físico vai desaparecer. Deixar de existir, sim. Faz 30 anos que eu disse, o dinheiro físico vai desaparecer. Vai desaparecer. Porque haverá uma imagem que se vai comprar a partir do querer dela. Então, qual é a imagem? Para mim, a besta é o governo do final dos tempos, Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Mas o que é a imagem de quem? Do governo. Quem é a imagem do governo hoje? A imagem do governo hoje é o CPF. Ninguém hoje compra, nem vende, nem faz negócio nenhum se não tiver o CPF. Não é assim? Sim. Então, essas informações que o indivíduo tem, ela, de certa maneira, estará no corpo do indivíduo, ou no indivíduo, que no futuro só vai poder comprar e vender se ele estiver ligado imediatamente a este governo. E nós já temos, ainda hoje eu li informações que daqui a 1 ano ou 2, o dinheiro físico desaparece. Então, observe, se uma pessoa for comprar uma casa, ele não tem dinheiro no bolso, ele tem crédito no banco. Então, o banco sabe de onde veio o dinheiro, para quem vai ser destinado o dinheiro. Ele não vai poder comprar um picolé, certo? Porque não haverá dinheiro físico. É tudo no Pix ou no Dreco, como estão querendo fazer. Então, a imagem da besta é um sistema, na minha visão, é um sistema altamente capacitado que estará em todos os lares da face da Terra. Está aí a inteligência artificial para dizer. Na eletricidade, no celular, em tudo que existe. Portanto, o meu pensamento, que o 666, que a Bíblia mostra, o senhor conhece o número de Apocalipse, sim, que 7 representa a perfeição divina e 6 representa a imperfeição humana. Então, 3 vezes 6 é a imperfeição no corpo, na alma e no espírito. Tá certo? Então, 666 representa o homem. Aqui há sabedoria. Que sabedoria? Sabedoria humana. Se você procurar no dicionário o que é sabedoria humana, você vai encontrar a seguinte informação. É a capacidade de criar, de inventar coisas. Aqui há sabedoria humana.
Mas quem tem entendimento entenderá o número da besta, aí diz o número que é 666. E a gente vai procurar o que é entendimento. Entendimento é a capacidade de entender o que a sabedoria humana faz. Portanto, crente que ora, crente que lê Bíblia, pode entender, principalmente nos tempos atuais, que o número da besta, tá certo? Representa a sabedoria humana em movimento no meio da humanidade. Onde nós olharmos a sabedoria, na eletricidade, no celular, no computador, em tudo há sabedoria humana. Ou seja, não é uma sabedoria divina. Foi Deus que deu a sabedoria humana e Ele inventou e criou. Este é a sabedoria humana, que criou as coisas. Mas quem tem entendimento, aí a Bíblia chega, tem a capacidade de entender aquilo que a sabedoria humana criou. Muito bem. Vamos ler uma mensagem? Essa mensagem foi enviada pelo diácono Zaqueu Manuel, lá de Carpina. Queremos aproveitar e enviar uma saudação muito especial aos nossos queridos irmãos em Carpina, pastor Simas Dias, toda a igreja em Carpina, e com exclusividade lá a nossa extensão da SEADEB em Carpina, a nossa irmã Giovana, nosso presbítero Gesimiel, irmã Gisele, que coopera ali na extensão, e todos os professores e alunos lá de Carpina. O nosso irmão Zaqueu Manuel diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, o professor Givanildo e o professor Saulo Soares. Estou aprendendo muito com essa aula maravilhosa. Deus abençoe sempre a vida de vocês. Amém, irmão Zaqueu, Deus abençoe o senhor e obrigado pela sua mensagem. Vamos à próxima pergunta. Sebastião José, lá de Cajueiro Seco. Eu aproveito para enviar saudações aos nossos queridos irmãos aí de Cajueiro Seco, área 14, o coordenador da área e todos os queridos irmãos aí da área 14. Ele diz: professor Saulo, me explique o que diz Zacarias capítulo 14, versículo 12. Pois sim, todos nós sabemos que o capítulo 14 do livro do profeta Zacarias fala da grande tribulação e da vinda de Jesus para dar fim à grande tribulação. O capítulo 14 do profeta Zacarias mostra que Israel, no final dos tempos, está quase perecendo. Aí o rei de Israel, o dono de Jerusalém, o Senhor Jesus, ele virá em socorro de Israel. Aí o versículo 12 diz assim, que ele vai ferir os inimigos de Israel. De quê? Com uma praga. Aí esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. E lhe apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhe apodrecerá a língua na sua boca. Não sei como Jesus vai fazer isso, não sei como acontecerá, a Bíblia registra apenas que vai acontecer. E se vai acontecer, e se a Bíblia diz, é verdade. Então, na ocasião da vinda de Jesus em glória, quando ele vir guerrear a favor de Israel, de Jerusalém, destruindo os inimigos, né, de Israel. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem. José Amaro, lá de Piedade, em Jaboatão, eu quero aproveitar e enviar uma saudação muito especial ao nosso querido irmão José Amaro e aos nossos queridos irmãos aí de Piedade. Ele diz assim: a paz do Senhor, meu irmão Givanildo, parabéns pelo seu programa, eu louvo a Deus pela sua vida, não deixo de orar por vocês. Que bom, irmão José Amaro, é muito bom ler essa mensagem, fico muito feliz quando os irmãos dizem: estamos orando por vocês. Ele diz: pois este programa tem me ajudado muito, porque eu amo a escatologia, peço ao professor Saulo Soares para continuar junto com o Senhor, né? Ninguém nunca viu um programa igual a esse. Glória a Deus. Olha aí, professor Saulo, né? Que bom ter o senhor no programa. Isso não é uma opinião só minha, né? Dos nossos queridos internautas, telespectadores. Nós temos recebido muitos elogios, né? Os parabéns. E eu percebo isso, que nas quartas-feiras a audiência vai lá para cima, né? Graças a Deus, um bom número. Nós queremos agradecer pela sua mensagem, irmão José Amaro, e o professor Saulo já está aqui ouvindo essa mensagem aqui que nós lemos. Vamos à próxima pergunta.
Edna Mariano, lá do Rio de Janeiro. Que bênção receber uma pergunta aí lá do Rio de Janeiro. Eu quero enviar saudações à irmã Edna Mariano, aos nossos queridos irmãos cariocas. Ela diz: a paz do Senhor. A paz, irmãos. Vocês são bênção para a Igreja de Cristo. Gostaria de saber se vocês acham que nós devemos estocar alimentos. Professor, antes do senhor responder, deixa eu falar algo aqui muito importante, né? Nós vamos ouvir o professor Saulo, mas deixa eu dar aqui o meu parecer. Que nós, Igreja do Senhor Jesus, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós não cremos que a igreja estará na terra durante o período sombrio da grande tribulação. Nós cremos que antes que sobrevenha a grande tribulação, a igreja será arrebatada. Então, por isso que nós não fazemos aqui da grande tribulação motivo de pânico, pavor, desespero. Nós não ensinamos as pessoas a estarem estocando alimentos, né? A estarem se preparando para a grande tribulação, porque cremos que a igreja será arrebatada antes, né? Agora, claro, acho que deve ser levada em conta aí não só essa questão do arrebatamento, grande tribulação, mas eu diria até que essa questão de uma crise mundial, uma crise econômica, uma crise nacional, que também pode afetar a questão de alimento. Professor, o que é que o senhor pode acrescentar aí sobre a pergunta da irmã Edna Mariano, se nós devemos estocar alimentos, né? Essa frase aí me fez lembrar quando eu era garoto, 9, 10 anos, quando meus pais ainda eram vivos. Quando se comia muito, o meu pai dizia: você está com a fome 70? Ou a fome de 70? Depois, ele deve ter contado, meus irmãos mais velhos, que eu sou dos mais novos. Se meu pai fosse vivo, ele estaria com 132 anos de idade. Então, ele nasceu em 1890, 20 anos depois da fome de 1870, aqui no estado de Pernambuco, quando não choveu. Contava ele que 2 mulheres brigaram na feira pela casca da jaca, da fome. E nunca estocaram alimento. A Bíblia diz que na grande tribulação haverá fome. Sim, sim. Então, se quem está esperando a grande tribulação crer que não vai para o céu, ou qualquer crente que está esperando... Estoque, né? Então, estoque comida. Eu mesmo não estoco, não. Primeiro, porque eu não creio nisso. Segundo, que não tem dinheiro para estocar alimento. É verdade. Tá certo? Muito bem. Vamos ler mais uma mensagem. A irmã Maria José Valentim, lá de Barreiros, quero enviar saudações à nossa irmã Maria José, aos nossos queridos irmãos aí da cidade de Barreiros, o pastor Manuel Anísio, presbítero Lucas, toda a igreja aí da cidade de Barreiros. A irmã Maria José diz assim: eu assisto vocês, amo o canal da TV e estou aprendendo muito com vocês. Deus abençoe, irmã Maria José. Vamos à última pergunta do programa hoje. Thaís Félix, aqui do Recife, diz: Israel é mesmo a terra prometida? Professor, podemos dizer que Israel é a terra prometida? Devemos fazer distinção entre Israel, povo, e Israel, terra, não é? Por favor, explique aí para nós. Canaã, não é? A terra que Deus terra prometida é Canaã. Enviou Abraão, é Canaã. Então, o neto de Abraão, Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, que é o pai das 12 tribos, daqueles que geraram as 12 tribos de Israel, que de onde vem o nome Israel. Então, Canaã é de Israel, é a terra prometida para Israel. Essa briga que está acontecendo, professor Givanildo, essa terra é minha, esse pedaço é meu, esse é teu, isso nada vale. Porque quando o Senhor Jesus vier, porque dele é a terra e a sua plenitude, ele vai fazer justiça e vai dar a cada um a sua parte, conforme o que eles esperavam. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa, agradecemos a Deus por essa entrevista abençoada, maravilhosa. É sempre bom receber o professor Saulo e saiba disso, nós também estamos aprendendo aqui, não é? Com o nosso querido professor Saulo Soares. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso programa. Obrigado, mais uma vez, digo eu, para mim é sempre uma bênção. Muito bem, eu gostaria de lembrar que nas segundas e terças-feiras nós continuamos com a temporada, a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Nas quartas-feiras daremos continuidade a essa entrevista com o professor Saulo Soares e também um reprise nos domingos às 17h30. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça,
Nós estamos nos instantes finais.